Ao vivo, hoje é o último dia para o ex-presidente Jair Bolsonaro devolver os presentes que o governo brasileiro teria recebido da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Bruno Pinheiro por aqui, de volta. Bruno, alguma novidade então sobre esse movimento de devolução? Olha, Adriana, a expectativa é que seja realmente nesta segunda-feira, dia 20, se contar 5 dias mesmo, não contando os dias úteis, já contando com o final de semana, já que essa foi uma decisão da Suprema Corte de Contas lá na última quarta-feira, contando os dias até aqui, 5 dias. Agora, o que acontece, um impasse entre essa devolução, é se os advogados de Bolsonaro receberam a notificação no mesmo dia que surgiu o entendimento que foi formada a decisão lá na Suprema Corte de Contas na mesma quarta-feira. Agora, se a contar sobre os dias úteis, somente na quarta-feira acaba completando 5 dias. Como Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos, os advogados é quem recebe então essa notificação judicial, o que ainda não foi confirmado se eles receberam no mesmo dia ou não. Então, a partir do momento que os advogados recebem essa notificação, se conta 5 dias. Essas joias, segundo informações, estão em um local aqui que foi alugado, um certo acervo onde estão armazenados cerca de 9 mil itens de Bolsonaro, estão lá em um local alugado. Já as armas, as 2 armas que também serão devolvidas, estão em uma unidade militar, no setor militar urbano, na mesma região onde acontecia aquele acampamento que durou um pouco mais de 60 dias. A ordem é a seguinte, que esse material, as joias e as 2 armas, sejam devolvidas à Secretaria-Geral aqui da Presidência da República. Ainda não foi informado a essa pessoa que será responsável em receber essas armas e esses objetos, essas joias, mas será uma operação muito tímida e discreta, a fim de não levantar nenhum alarme, nenhuma repercussão, para que seja devolvida direto aqui ao governo, ao Palácio do Planalto. Então, a gente vai aguardar se isso realmente se confere hoje, o encerramento hoje, contando os 5 dias, ou se na quarta-feira, a contar de 5 dias úteis após os advogados receberem essa notificação. Jair Bolsonaro, ele continua nos Estados Unidos. Adriana. Perfeito. A gente ainda tem 1 minutinho e meio, Bruno, e já se sabe quem deve conduzir as investigações com relação ao assunto, que é claro que a gente vai acompanhar, com relação às joias e também sobre essas armas, mesmo a partir do momento da devolução, Bruno? Olha, Adriana, só para a gente finalizar então essa informação, essa investigação ela está em andamento, vai continuar, mas é aguardado então que sejam devolvidas, e também essa outra que ficou retida também, é importante esse levantamento. E aí outros depoimentos ainda vão acontecer. A gente relembra que o ex-ministro de Minas e Energia já foi ouvido ainda também sobre este caso, ele que estava nessa viagem oficial e veio com essas joias, e de fato qual era o entendimento, se ficar com Jair Bolsonaro. Anteriormente, uma decisão era de que elas iriam ficar com Bolsonaro, mas não estava autorizado revender, usar, ou seja, ficar armazenado. Mas Jair Bolsonaro se antecipou, dizendo que iria devolver essas joias. Um assunto que rendeu muito no Congresso Nacional, e agora, de fato, será devolvido. Os advogados já adiantaram que há o interesse em devolver. Então, a gente aguarda, em meio a essa investigação, essa devolução que vai chegar aqui no Palácio do Planalto e ser incorporado ao gabinete do presidente da República, que é o acervo aqui do Palácio do Planalto, que é muito normal. Outras joias também já estão aqui incorporadas, e essas que estavam então nesse armazém de Bolsonaro, junto com outros itens, elas serão também incorporadas. A conferir se hoje ou na quarta-feira, Adriana.